Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, nesse tutorial nós vamos verificar, dessa vez, como nós trabalhamos com os dois métodos, as duas estratégias argumentativas mais articuladas no que diz respeito à defesa do ponto de vista. Elas não são tão simples quanto a analogia e a causa e efeito, elas não são tão desafiadoras quanto a dialética ou contra-argumento, mas elas são aquelas redações, aqueles argumentos que trabalham basicamente com a técnica da comprovação. Nós vamos falar hoje, agora, nesse tutorial com vocês, sobre o uso do método dedutivo e o uso do método indutivo. Para isso, está aqui os nossos objetos de conhecimento, noções básicas de raciocínio lógico, dedução, indução. E, fundamentalmente, eu queria que vocês vissem nesse terceiro item das habilidades, que é reconhecer os métodos de raciocínio em sua estrutura e propósito. Bom, se a gente fosse analisar esse material numa turma inicial de ensino médio, como o primeiro ano, por exemplo, fatalmente haveria uma certa dúvida em relação ao emprego dessas metodologias. Porque justamente tanto a indução quanto a dedução vão requerer do candidato, vão requerer do produtor de texto, um conhecimento de mundo muito melhor articulado do que um aluno, por exemplo, já terminado o ensino médio ou então o terceiro ano do ensino médio. Então, para uma turma inicial, como primeiro ano de ensino médio, por exemplo, ou um aluno que está tendo seus primeiros passos em relação à redação, a indução e a dedução assustam um pouco, tá? Porque justamente requer do candidato uma postura argumentativa em torno de um conhecimento de mundo que ele às vezes não tem, tá? Para um aluno mais bem preparado, principalmente nas séries finais de ensino médio, ou um aluno já acostumado com a prática de produção de texto e que tem um repertório, principalmente um repertório técnico-científico, com dados de filosofia, dados da sociologia, dados da história, da geografia, as áreas de conhecimento acadêmicas que nós conhecemos, aí ele se torna um método muito mais eficiente, tá bom? Então, deixando muito claro que esse tutorial pode atingir várias pessoas de várias séries e de idades diferentes, então, para atender a sua expectativa enquanto estudante de redação, é bom você entender em que situação você se encontra para poder, de fato, fazer uso desse material, tá bom? Só para lembrar que, diferentemente da dialética, da causa e efeito e da analogia, que não necessariamente precisam de comprovações por conta de serem estratégias trabalhadas, seja na contra-argumentação, seja no raciocínio circular ou na comparação entre ideias, aqui você obrigatoriamente na opção por indução ou dedução tem que ter em mente que você vai ter que comprovar o teu raciocínio, o seu ponto de vista. Vamos começar pela dedução, tá? Por definição, na dedução você procura demonstrar que uma conclusão particular deriva de verdades universais. Parte-se do geral, que é um princípio, uma lei, tá? Para chegar ao particular, que será, no caso, o seu tópico frasal. Preste atenção numa definição mais didática em relação ao que é isso. O método dedutivo, voltando aqui, ó, que é esse método que nós estamos trabalhando, o método dedutivo tem uma característica muito peculiar para quem produz a redação, que é o seguinte: você tem um assunto trabalhado lá no tópico frasal, você já sabe o que você vai dizer em relação ao assunto, mas você já começa o argumento dando uma definição, trabalhando com um fato, trabalhando com uma situação irrefutável. É o que nós chamamos aqui de verdades universais. Então, se você traz, por exemplo, no começo do seu argumento, uma citação da Constituição de 1988 ou de uma passagem da Organização das Nações Unidas, em que você tem ali um fato, um pressuposto documentado, verdadeiro e principalmente utilizado por grande parte da sociedade, caramba, você está praticamente dizendo para o seu corretor que o seu argumento ele não é feito pelo que você pensa, mas você vai construir o seu argumento em cima daquilo que essa lei, que esse documento, que esse teórico vai estar dizendo para você. Então, na verdade, na dedução, você não constrói o seu argumento partindo do que você defende, do que você acredita. Você constrói seu argumento a partir do que essa verdade universal te fala, te diz, te induz a dizer o que você pensa. E aí, nesse caso aqui, vem o valor. Se você não souber, na hora de escrever o texto, se você não tiver uso ou não souber fazer a referência a essa área de conhecimento,
obviamente que você não vai trabalhar com o método dedutivo, porque justamente ele requer que você comece o argumento falando sobre um artefato científico, um artefato que tenha comprovação por si só, para que ele seja a base do seu ponto de vista. Tudo bem? A tarefa do redator é fazer o leitor perceber que sua ideia específica, ou seja, o que você defende, está sustentada por uma verdade absoluta. Ou seja, na dedução, você não escreve necessariamente o que você pensa. Você escreve o que a teoria quer que você escreva. Então você faz a sua produção de argumento em cima de uma verdade universal. Você apenas confirma o que você pensa. Mas para você fazer isso, você tem que enxergar na redação com esse pressuposto da área de conhecimento. Lembrando que você não pode, obviamente, recorrer aos textos motivadores e copiar passagenzinhas do texto motivador, que está lá na prova, coloca na redação e faz uma paráfrase daquilo embaixo. Isso aí não vai ser considerado método dedutivo, porque na dedução, uma das tarefas fundamentais, um dos recursos fundamentais da dedução e da indução, é você ter justamente amparado em si essa ideia da área de conhecimento, coisa que as outras três não têm. Volto a dizer, analogia, causa e efeito e a dialética, a contra-argumentação, elas não requerem isso de vocês, mas a indução e a dedução são recursos que requerem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, na verdade, você sustenta o seu ponto de vista diante do artefato científico, do postulado científico que você colocou no começo do parágrafo, ok? A ideia genérica deve ser irrefutável. Óbvio, você vai trabalhar com a posição de um teórico. Então, se você diz lá em cima, por exemplo, no começo do argumento, que Bauman, que é um filósofo, sociólogo, que Bauman fala que a relação entre as pessoas está cada vez mais distante, porque elas vivem num mundo de fluidez das relações, poxa, legal, Bauman disse isso e de fato é comprovado cientificamente. Então você vai pegar o que Bauman fala e depois embaixo você vai certificar com sua visão o que ele diz. Por isso que essa ideia maior ela tem que ser irrefutável. E para ser irrefutável tem que partir de uma autoridade. Tá? Você não pode colocar, por exemplo, falar, meu tio pensa dessa forma, meu tio para mim é uma autoridade. Para você, mas não para a comunidade acadêmica, muito menos para quem corrige. Então é nessas horas que os alunos apelam para o uso de sociólogo, de filósofo, de geógrafo, de biólogo, de jornalistas, tá? De influenciadores, para justamente a pessoa poder entender que por detrás do discurso dele existe a construção de um argumento. Tá? Se ela não for bastante clara, cabe ao redator escrever um período para esclarecer, ou seja, até a escolha do argumento de autoridade, você tem que ter uma noção exata de que isso vai acontecer, porque afinal de contas, o corretor ele fica assim, foi você que escolheu o método, agora se vira nele. Tá? Então tem que tomar muito cuidado no caso da escolha da dedução, porque o argumento não é seu. O argumento, ele na verdade é pautado por aquilo que um teórico anteriormente disse, também chamado de verdade absoluta ou verdade irrefutável, tá bom? A ideia específica, que é o que você defende, deve ter relação com a tese, né? Que é aquela tese que orienta a construção do texto como um todo. Muitas vezes é necessário redigir um período que esclareça tal vínculo. No nosso caso, nem tanto. Se a sua tese for clara, se a sua tese for direta e você deixar bem claro o que você quer falar naquele parágrafo, você não vai ter necessidade de ser autoexplicativo. O nosso receio é que, às vezes, os alunos não conseguem fazer teses muito claras, o que acaba comprometendo, de alguma forma, a maneira como ele escreve. Tá? Teses claras, raciocínios objetivos. Isso é um primórdio de quem trabalha efetivamente com a questão da redação. Tá? Em alguns momentos, por ser óbvia, a premissa intermediária ou menor, que é aquilo que nós concordamos, é o nosso ponto de vista em relação a essa verdade absoluta, não aparece no texto. Em outros casos, sua presença é fundamental para a coerência textual. Eu vou dizer para vocês o que eu vejo em relação como professor. Se você usa a dedução, e às vezes o aluno quase não usa, os alunos preferem muito mais usar a segunda parte, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a indução. Quando o aluno escolhe a dedução, ele tem que ter em mente o seguinte, o argumento que ele vai construir é pautado em cima de que outra pessoa fala. Então ele está colocando em evidência, na verdade, não o que ele pensa, ele está colocando em evidência o que o outro diz. Se ele coloca em evidência o que o outro diz e ele não coloca depois o que ele pensa, ora, então não é um argumento. Você vai estar simplesmente fazendo um clichê do argumento do que o outro diz, dizendo que é seu.
Isso é paráfrase. E isso aí desconsidera, de fato, a boa construção do argumento. Então, a dedução ela tem esse problema porque, justamente, ela induz, embora seja dedução, induzir fica meio estranho, mas a dedução ela induz o produtor de texto entender que o que ele está escrevendo é dele, quando na verdade não é, porque ele está fazendo apenas e tão somente uma retomada da ideia do que o teórico disse. E isso fica muito claro lá no parágrafo. Quando vocês escrevem um parágrafo, vocês fazem um tópico frasal. Quando vocês saem do tópico frasal, quem usa a dedução já mete o teórico. E nisso que ele trabalha com o teórico, ele tem que ter uma noção exata de que o mais importante no parágrafo não é o teórico. O teórico é uma ferramenta. Tá? O teórico está lá para poder, além de mostrar que você tem uso de outras áreas de conhecimento, o teórico está lá para também mostrar assim, ó, eu sou a base, o que vem depois é o que você pensa. Então, se você não coloca o que você pensa, para que ter colocado o teórico? Então não serviu de absolutamente nada. Aqui está dizendo, por exemplo, que a presença é fundamental, porque sem ela, sem o que você defende, depois da colocação do teórico, a coerência argumentativa vai para o saco. E aí, consequentemente, o argumento que tinha tudo para ser um bom argumento, ele fica sendo colocado um argumento insuficiente. Ou até inválido, dependendo daquilo que você teria feito. Bom? A ideia específica, que é a conclusão, né, a resolução de tudo que a gente pensa, a que se quer chegar deve ser estabelecida de antemão. Isso facilita a construção do parágrafo, confirmando o que eu disse antes. Lembre-se, caso você queira fazer a dedução, se você quiser fazer a dedução, você pode usar sem problema. Você pode colocar seu teórico lá bonitinho, né, no começo da ideia, mas você não pode abrir mão do que você pensa. Porque se você abrir mão do que você pensa, ou seja, se você não colocar, se você não problematizar aquilo que o teórico diz com o que você defende, você não vai estar construindo um parágrafo efetivamente dedutivo, porque aí não vai ser considerado de fato um texto seu, e sim ser uma cópia, uma colagem, uma paráfrase do que o teórico teria dito, e não necessariamente o que você defende. Tá bom? Bom, eu tenho aqui um parágrafo para a gente poder analisar e ver como é que funciona isso. Vamos lá. Existem ações que permitem ao homem viver em paz no século XXI. Em geral, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas, tais como respeito à bondade e à honestidade. Isso se torna especialmente importante se considerarmos que a intolerância, em suas manifestações mais graves, como a violência, origina-se de um caráter mal formado em que certos princípios não foram enraizados. Dessa forma, se quisermos combater a intolerância, o incentivo à leitura é, sem dúvida, uma bela alternativa. Analisando do ponto de vista prático de correção, esse parágrafo é um parágrafo dedutivo, mas a primeira pergunta que o aluno faz é o seguinte: ué, cadê o teórico? Cadê o filósofo? Cadê o sociólogo? Cadê? Ele não está aqui. Sim, ele não está aqui, mas o redator aqui fez uso de uma verdade absoluta, que não necessariamente tem a ver com o teórico, embora para nós é muito mais interessante. Olha o que a pessoa fez. A leitura constitui um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas. Ele está dizendo que a leitura desenvolve virtudes humanas. Querendo ou não, é polêmico, mas querendo ou não, isso é uma verdade universal. Só que essa verdade universal, ela pode ser refutada pelo corretor quando ele parte do princípio. Ora, mas a leitura é um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas. O que eu faço com as pessoas que são analfabetos, que não sabem ler? As pessoas que não sabem ler, então não sabem desenvolver virtudes humanas? Então, que verdade é essa? Então, assim, quando a gente coloca uma definição aqui, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas, e parte do princípio de que isso é uma verdade, a gente está meio blefando em relação ao corretor, porque o corretor ele pode partir da análise de que isso aqui pode ser absoluto para quem escreve, mas para ele que analisa não é. Por isso que é muito interessante, na hora de bolar uma dedução, você sempre trabalhar com o teórico, tá? Com a referência de autoridade, porque dali, dificilmente, um corretor vai dizer, não, isso aqui eu não concordo porque não é meu ponto. O corretor não está lá para analisar isso, o corretor está lá para verificar a eficácia do emprego do recurso em relação à estratégia, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem que tomar um certo cuidado para justamente não ter essas definições que são tão arbitrárias serem como de fato verdadeiras. Aqui, nesse novo slide,
a gente coloca uma explicaçãozinha para justamente evitar o problema daquela verdade absoluta que eu tinha falado nos slides anteriores. Veja, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver virtudes humanas. Tá, polêmico. Aí a pessoa tentou melhorar, veja como é que ficou. Nos livros, entra-se em contato com outras culturas, outras formas de pensar, o que desenvolve no leitor o senso de humanidade. Aí está valendo. Isso que está de negrito aqui, nesse parágrafo, foi providencialmente feito pelo redator para justamente evitar fazer com que o argumento ficasse inválido. Se ele tivesse colocado um teórico direto ali, sem menor problema, foi. Ele coloca o teórico, o problema é do teórico. Mas como ele não apelou para o teórico, ele se viu na necessidade de ser mais explicativo. Porque, sendo mais explicativo, da maneira como está aqui em negrito, ele consegue comprovar que o que ele diz é uma verdade absoluta. Na verdade, ele gasta muito tempo. Quando o aluno não usa um teórico, quando ele não usa um argumento de autoridade, ele se vê na necessidade dele ser mais autoexplicativo. Isso, consequentemente, rende para a redação dele mais linha. E a gente sabe que a redação do Enem é uma redação que tem tudo, menos grande quantidade de linha. Então, às vezes, o menos vale mais. Por isso que é aquilo. Ah, mas eu posso usar uma verdade, por exemplo, feijão com arroz é mais nutritivo do que fubá com farinha? Ah, você vai ter só que escrever depois um período para poder provar isso para a pessoa. Agora, quando você trabalha com um teórico que já tem uma afirmação categórica, que já tem uma comprovação científica ao longo do tempo, esse trecho que entrou aqui em negrito, não existe nenhuma intenção e lógica de acontecer. Por quê? Porque ele já teria de fato cumprido o seu bom papel. Então, a dedução tem essa característica e fique esperto para não entrar nessa armadilha de achar que qualquer coisa que você coloca é sua verdade, como na verdade pode entrar num problema de avaliação, como no caso que eu mostrei anteriormente. Tá? O revés, seria o revés, ou a outra face desse argumento de comprovação, é a indução. Tá? E nesse método de raciocínio, está aqui, ó, procuram-se particularidades que comprovem uma ideia mais genérica. Parte-se, portanto, do particular para chegar ao geral, que é uma ideia muito mais totalizante. Como que acontece isso? Vamos fazer aqui detalhe e vou mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? Na hora de desenvolver um argumento por indução, só para lembrar o seguinte, na dedução, você começa com o teórico, tá? Ele está lá e você escreve em cima do que ele pensa. Na verdade, o argumento não é seu por excelência, que é o contrário aqui na indução. É fundamental escolher bem a evidência, vocês vão ver por quê, para que ela não permita questionamentos. Trabalhamos com 3 tipos de evidências. Ou seja, quando você faz a indução, o caminho é o contrário. Quando você faz a indução, só para vocês terem uma ideia, na dedução, você começa com o teórico, tá? Lá tem tópico frasal, ponto, teórico. Bum! Você depois. Quando você faz a indução, o movimento é inverso. Na indução, na verdade, você começa falando. Tópico frasal, seu argumento, seu pensamento, sua opinião, tá? E depois, aí sim, você primeiro, na indução, você lança a sua ideia e no final, praticamente da ideia, do parágrafo, aí sim você recorre à evidência. Então a diferença de indução para dedução, a gente costuma dizer que é a posição onde vai entrar esse teórico, essa evidência. No caso específico da dedução, você começa pelo argumento de autoridade. E na indução, você finaliza com ela. Ah, mas isso, a troca da polaridade não tem nada a ver com quem está analisando. Tem sim. Quando você faz a dedução, o argumento é partilhado por alguém que já tem mais autoridade que você. E na indução, é você que dá as cartas, é você que dá a ideia do argumento. Você só vai utilizar a evidência para comprovar o que você está dizendo. E aí, consequentemente, o argumento fica muito melhor. Até porque, para isso, você vai ter partido do princípio de que foi você que escolheu falar do argumento e não ficar preso numa muleta que seria o argumento de autoridade. Tá legal? Então, há uma diferença sim. Muita gente pensa que a inversão de polaridade não causa nada, mas para quem analisa, causa diferença dessa. E são esses 3 aqui. Você pode usar o exemplo, o dado estatístico ou o argumento de autoridade. Essas 3 formas aqui são as 3 formas que a gente costuma utilizar para justamente a gente poder comprovar através da indução o que nós estamos dizendo. Vejamos aqui. O tópico frasal deve ser explicado, se não for muito claro, mas geralmente nós fazemos tópicos frasais bem mais simples.
O elemento indutivo deve ser acompanhado de um período que explique a sua relação com o tópico. Necessariamente você já começa o tópico e já lança a sua ideia, tá? Você não tem essa necessidade imperiosa de ser muito explicativo, senão o parágrafo ele fica muito murrinho, ele acaba não crescendo, tá? E o elemento indutivo, portanto, é acessório e não principal. Guardem isso, né? Exemplos, estatísticas e apresentação de autoridades não são argumentos. Então, se você colocar na sua redação um dado estatístico ou um exemplo, ou a própria colocação da citação, ele não é um argumento, ele é apenas e tão somente um recurso. Tá? Do mesmo jeito que você na dedução usa o teórico lá em cima e na indução você usa o teórico lá embaixo, isso na verdade não é um argumento, isso na verdade são mecanismos, recursos que a gente usa para justamente enaltecer a nossa maneira de pensar a argumentação, tá bom? Então veja, caso a caso, rapidinho, de 3 exemplos aqui. É uma redação que falava sobre censura nos meios de comunicação. Aí eu estou mostrando aqui como que a pessoa fez uso das 3 situações. Primeiro é o exemplo, veja. Deve-se perceber que a Constituição assegura o direito à liberdade de imprensa. Entretanto, é imprescindível a compreensão de que o exercício arbitrário dessa garantia pode acarretar o descumprimento de um princípio que é assistido pela nossa Carta Magna. Então, daqui até aqui, ó, de deve até imprensa, tópico frasal. De entretanto até magna, é a sua ideia, é o que você defende. O que está sublinhado aqui, aí é o recurso que você utilizou para comprovar o que você pensa. Mas isso aqui não está colocado aqui em cima. Isso aqui está colocado, ó, aqui embaixo no desfecho. Ó. Um caso que ilustra bem essa questão é o vídeo divulgado na internet com cenas de conjunção carnal envolvendo a modelo Daniela Sicarelli, que fere a proteção ao direito de imagem. Nota. Na indução, se fosse dedução, eu pegaria esse exemplo e colocaria aqui em cima. Mas como é indução, eu primeiro começo falando o que eu penso e finalizo com a ideia do exemplo, tá? E aqui embaixo, com isso, nota-se que essa liberdade precisa ser fiscalizada, que é o desfecho, tá? E se for o caso, censurada, a fim de evitar abuso dos meios de comunicação. A intenção é mostrar o seguinte, quando o argumento ele começa com a sua ideia e você finaliza com o exemplo, o método é diferente da dedução, em que você começaria com o exemplo e finalizaria com o que você pensa. Então, essa diferença é modelar para quem observa a diferença dos dois. A mesma coisa a gente nota no argumento de autoridade. Porque no argumento de autoridade, veja, Voltaire afirmou: posso não concordar com as suas ideias, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Ah, mas tem uma diferença do ponto de vista da ideia central? Aqui tem. Eu fiz esse parágrafo aqui para mostrar para vocês exatamente como que vocês poderiam fazer o contrário. Veja, a pessoa colocou aqui em cima, achando que era uma indução. Só que, por definição, se ele faz isso aqui no início do parágrafo, ele desconsidera a intenção da diferença de indução e dedução. Ora, se ele está colocando a frase de Voltaire aqui em cima, ele está deduzindo a ideia do que ele diz. Consequentemente, o que vem aqui embaixo é o que ele pensa. Então, isso não é indução. Tá? Isso aqui acaba sendo um parágrafo através da dedução. Então, para que isso aqui, de fato, pudesse ser validado como método indutivo, ele deveria pegar a citação que ele faz aqui da fala de Voltaire e deveria colocar onde? Deveria colocar aqui embaixo. Porque se ele faz essa inversão de pegar aqui a citação, o argumento de autoridade, e jogar aqui embaixo, aí ele de fato homologa que o raciocínio dele não é um raciocínio de natureza indutiva, porque na verdade ele não está construindo a ideia partindo do que ele pensa. Ele parte a ideia daquilo que Voltaire diz. Então, não é necessariamente ter o recurso, é saber utilizar esse recurso na melhor maneira possível, estruturalmente falando, do parágrafo. Ok? Então, indução e dedução, só para finalizar, são 2 métodos que trabalham com comprovações. Você pode comprovar com argumentos de autoridade, você pode comprovar com dados estatísticos e você pode comprovar com exemplos. Sendo que, se você começa o parágrafo de desenvolvimento com esses 3 elementos, o método que vai ser conhecido vai ser o método dedutivo, porque você vai começar com a teoria e depois você vem justificando com suas palavras. Agora, se você começar o parágrafo com o que você defende e usa aqui embaixo a ideia de
comprovar o que você está dizendo, seja por autoridade, citação, seja por exemplificação, seja por dado estatístico, aí o método é diferente. O método passa a ser método indutivo, tá bom? Se liga na ideia, toma muito cuidado. Na verdade, toma muito cuidado não. Prepare-se para esse tipo de situação, porque a utilização de indução ou dedução depende única e exclusivamente de dois fatores. A tua relação com o tema e se você tem na manga um teórico ou um argumento de autoridade ou necessariamente uma exemplificação ou o próprio recurso dos dados estatísticos para que possa comprovar o que você queira dizer ou aquilo que seja a base do argumento para que você venha depois e só ratificando aquilo que ele diz, que no caso é a dedução. Tá bom? Bons estudos, um grande abraço.